Bom dia, meus amores. Como vocês passaram final de semana? Espero em Deus que muito bem, tá certo? Vamos agradecer ao Senhor porque Ele nos deu esse final de semana. Chegou segunda-feira e nós estamos aqui falando, né? Que coisa boa. Fecha os teus olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Bom, meus amores, segunda-feira, como a tia falou, hoje nós vamos ter aula de português e de reforço, tá certo? O nosso assunto hoje de português é substantivo próprios e comuns, tá? Nós iremos fazer nas páginas 56 a 58, tá certo? São as páginas que nós iremos fazer. E vamos começar a falar dos substantivos comuns. Mas antes, eu vou explicar a vocês o que é substantivos, tá certo? Gramaticalmente, substantivo é qualquer palavra que nomeia tudo aquilo que existe. Por exemplo, casa, avião, felicidade, amor, música, grito, mesa, janela, cadeira e assim vai, tá certo? Mas nós vamos falar hoje de dois substantivos, o próprio e o comum. Eu vou começar a falar dos substantivos comuns, tá certo? Então, o que é um substantivo comum? É aquele que designa os seres de uma mesma espécie genérica. Por exemplo, se eu falo a palavra cidade, estou falando a palavra cidade, então eu não estou me referindo a uma cidade particular, tá? Eu estou falando só cidade, eu não estou dizendo qual a cidade, cidade. Então, se eu não estou me referindo em qual é a cidade, então o nome cidade é um substantivo comum. O mesmo acontece com menino. Por quê? Porque eu não estou falando, eu não estou mostrando de quem eu estou falando. Qual menino eu estou falando? Aqui determinado menino, se eu estou falando o menino. Então, a palavra menino também é um substantivo comum, tá certo? Então, eu posso também dizer país. País também é um substantivo comum, porque eu não estou falando qual país. Então, país. Então, mulher também. Cachorro também um substantivo comum. Nesse caso, nessas palavras que a tia falou, entre outras, tá certo? Nós temos o substantivo comum. E o substantivo comum, eu só escrevo com letra minúscula, tá certo? Substantivo comum, eu só escrevo com letra minúscula. A tia vai mostrar aqui para vocês um exemplo, tá? De substantivo comum. Mas o que? A tia perdeu, foi? Não, perdeu não. A tia vai mostrar a vocês aqui, tá? Alguns substantivos comuns. Eu tenho aqui, ó. Aqui nós temos alguns substantivos comuns. Eu tenho aqui cidade, tá certo? Eu tenho cidade, eu tenho cachorro, homem, menino, ó, menino, país, coração, tá certo? Que palavrinha é essa? Mesa, gato, escola, tá certo? Campo. Então, essas palavrinhas aqui, elas são substantivos comuns, tá certo? E o substantivo comum, eu só escrevo com letra minúscula, tá certo? Então, a tia agora vai explicar quais são os substantivos próprios, tá? Substantivo próprio. Vou explicar a vocês o que são substantivo próprio. Vamos lá.
Gente, substantivo próprio é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma particular e deve ser escrito com letra maiúscula, tá? Então, todos os substantivos próprios se escreve com letra maiúscula. Por exemplo, se eu falar cidade, eu estou me referindo comum, tá certo? É comum. Agora, se eu me especificar em qual cidade eu estou falando, já vai ser próprio. Por exemplo, Recife. Recife é uma cidade. Então, Recife é um nome próprio. Eu escrevo com letra maiúscula. Então, quando eu dou nome a essa cidade, tá certo? Eu tenho aí um substantivo próprio, porque eu dei nome à cidade. Recife, tá certo? Então, quando eu estou falando de um menino, substantivo comum, mas se eu der nome ao menino, vai ser um substantivo próprio. Por exemplo, Fábio. Eu dei o nome ao menino Fábio. Então, Fábio significa que é um substantivo próprio e eu escrevo com letra maiúsculas, tá certo? Então, eu tenho aqui algumas palavrinhas, tá certo? Que há substantivo próprio. Ó, Recife, olha, Totó, o cachorro, Fábio, Brasil, Mimi, Vitória. Eu tenho aqui, tá certo, palavras que são escritas com letra maiúscula. Então, se são escritos com letra maiúscula, eles são substantivo próprio. Então, cachorro é um substantivo comum, tá certo? Mas se eu der um nome ao meu cachorro, Totó, ele vai se tornar um substantivo próprio. Gato, a palavra gato, substantivo comum. Mas eu quero dar o nome ao meu gato. Então, eu dei o nome do meu gato de Mimi. Então, Mimi é um substantivo próprio, porque eu dei o nome, tá certo? Então, os substantivos próprios eu só escrevo com letra maiúscula. Substantivo comum, eu escrevo com letra minúscula, tá certo, meus amores? Então, nós vamos fazer a nossa atividade, tá bom? Que se encontra nas páginas 56, 57 e 58, tá? E nós vamos começar com o nosso primeiro quesito. Bora lá. Primeiro, preencha o formulário abaixo sobre você e depois complete as frases corretamente. Aí aqui eu tenho um formulário, tá certo? Para você preencher sobre você. O seu nome, o nome do seu pai, o responsável, tá? O nome da sua mãe, o responsável. Quando eu crescer, eu penso em ser, você pensa em ser o quê? O meu animal favorito você gosta, qual é o seu animal favorito? Então, você vai preencher esse formulário, tá certo? Segundo quesito. Para o segundo. Segundo quesito, ligue corretamente substantivo próprios e substantivo comum. Então, aqui eu tenho Helena, Lúcia, Danilo, copo, escada, lápis, pombo, sino, casa, Brasil, Lara, Vera. Então, você vai ligar os substantivos próprios e os substantivos comuns. Terceiro quesito. Observe a capa do DVD do filme abaixo. Tá certo? Você vai observar a capa do DVD de um filme que se chama Escola de Rock, tá? E eu vou ler aqui. Nessa escola, você não vai aprender matemática ou português, e sim a essência do rock and roll, com tempo para um solo de guitarra e uma virada de bateria. Matricule-se na escola de rock
e venha ter as melhores aulas da sua vida. Claro, com muita música, tá? Então, letra A. Por que as palavras escola foi escrita com letra minúscula no início do texto e com letra maiúscula no final? Você vai explicar, tá certo? Quarto quesito. Numere as imagens de acordo com a legenda abaixo. Então, aqui eu tenho uma garota, o nome dela é Paula Rafaela, eu tenho um copo, eu tenho Cristo Redentor, padaria, jogador de futebol, Papai Noel. Então, você vai enumerar com substantivo próprios e comuns, tá certo? Quarto quesito. Quarto não, quinto, né? Quinto quesito. O quarto eu já falei, né? Vamos para o quinto. Observe a cena e depois responda as questões. Eduardo, olha para o seu quarto. É boneco, camisa, até lancheira tem. Onde você acha que isso vai acabar? Ali, bem em frente à janela. Lá não tem nada, mamãe. Letra A. Circule 3 substantivos comuns na fala dos personagens. Tá? Letra B. Qual é o único substantivo próprio presente no texto? Escreva abaixo. Tá? Sexto quesito. Sexto. Complete as frases com as palavras do quadro de acordo com as indicações. Então, no quadro eu tenho restaurante, avião, Júlia, motorista, Geraldo, Rio de Janeiro. Aí aqui você vai completar as frases, tá certo? Com estas palavrinhas que estão no quadro, tá? Aqui eu tenho palavras substantivo comuns e eu tenho aqui as palavras substantivo próprio. Aí você vai escrever, tá certo? Para completar a frase, tá, meus amores? Este foi o nosso livro de português, tá certo? Nós vamos agora para o livro de reforço. Livro de reforço. E no livro de reforço, a gente sabe que é um complemento, né? Do de português. No livro de reforço, nós iremos fazer apenas a página 62. Livro de reforço, página 62. Vamos ver. Primeiro quesito. Observe as figuras abaixo e complete o quadro com os substantivos próprios e comuns de cada um. Então, aqui eu tenho algumas figuras, tá certo? Eu tenho aqui uma revista, eu tenho aqui o nome de um açúcar, Coca-Cola, o nome do biscoito e o nome de um leite. Então, você vai colocar substantivo comum e substantivo próprio, tá certo? Esse é o nosso primeiro quesito. Vamos para o nosso segundo. Segundo quesito. Descubra substantivos no caça-palavra e pinte de vermelho os próprios e de azul os comuns. Então, você vai descobrir substantivo no caça-palavra, tá? Nesse caça-palavra aqui, ó. Tá? E você vai pintar de vermelho os próprios e de azul os comuns. Terceiro quesito.
Terceiro, descubra o segredo e continue. Aí aqui eu tenho substantivo próprio, substantivo comum e no meio aqui, ó. Ó, eu tenho aqui substantivo próprio, substantivo comum e no meio você vai observar para você responder aqui, tá certo? Então vamos ver como é que vai ficar. Substantivo próprio, Fabiano é o nome de um, aí você vai completar. Brasil é o nome de um, Recife é o nome de um e assim por diante, tá certo? Então, meus amores, este foi o nosso livro de reforço, tá? Essa é a nossa aulinha, tá? Que tá chegando ao fim, tá? Mas a tia vai lançar um novo desafio para vocês, tá certo? Estamos aí, né? Já no mês das festas juninas, a tia já falou há alguns dias, né? E a tia vai lançar um desafio para vocês, tá certo? Então, eu quero que vocês façam, sabe o quê? Pipoca, tá bom? Eu quero que vocês façam pipoca e mostrem aí no grupo, tá bom, meus amores? Que vocês fazem mesmo. Gostei de ver. Vocês arrasaram na cozinha. Fiquei boba com vocês. Vocês estão de parabéns, viu? Agora a tia fica muito triste, porque tem muita criança que não participa e a tia fica triste. Mas eu espero que vocês façam. Pipoca é bem fácil. Lembrando, com a supervisão da mamãe, do papai, da irmã maior, tá certo? Nunca sozinho. Então faz e posta lá. Beijo, tchau e boa aula!